Fala pessoal, Felipe Cristiano, podcast Falcão dos Negócios rodando hoje. Você que nos acompanha pelo YouTube e também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, enfim, bem-vindo mais uma vez. Hoje a gente tem o prazer de receber Walter Manfro Jr., Head de Produto da Eu Quero Investir, um dos fundadores. Walter, bem-vindo. Olá Felipe, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite por estar aqui hoje e falar de negócios, empreendedorismo um pouquinho, né? É isso aí. Walter é um cara que me deixa até sem jeito, youtuber já, um cara que fala muito na frente das câmeras, até mais que eu. Então, se vocês virem ele inverter a conversa e me perguntar, é a força do hábito dele. Walter, primeiro eu vou começar com uma pergunta que a gente já tem feito aqui e acredito que seja legal também entender de você. Quando, diferente de mim, você se olhou no espelho e se viu empreendedor? Quando foi a primeira vez? Exato. Eu comecei a olhar mais para o empreendedorismo quando eu tinha, a partir dos 15 anos, tá? Eu fui criado numa família bastante humilde, né? Classe média baixa, que a gente chama aqui no Brasil. E eu sempre via as pessoas seguir o mesmo caminho, que era o quê? Vai para o colégio, tira boas notas, depois vai para a faculdade, passe num concurso público, né, que era o sonho da minha mãe que eu fizesse concurso público. Ou que eu entrasse numa boa empresa e encontrasse a estabilidade. O sonho da minha mãe já tinha acabado nas boas notas ali. Boas notas já estava ótimo, né? Eu não conseguia tirar boas notas, então eu fui frustrando a minha mãe desde o início do colégio. Então, eu começava a olhar para as pessoas ao meu redor, né? Eu sou de uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul. Começava a olhar para as pessoas ao meu redor, as pessoas trabalhavam onde? Na Caixa Econômica, quando muito num banco, e a pessoa que passava num concurso público, meu Deus, era medicina. Eu não queria ir porque eu não posso ver sangue que já passo mal. A gente tem uma coisa em comum. Então, o meu caminho ou era concurso público, mas você começa a ver, eu não quero passar a vida inteira num concurso público, muitas vezes um trabalho que eu não estou nem aí, que a gente fala que é ficar carimbando papel. O Brasil hoje é um país que gasta dinheiro para pagar uma faculdade pública para um cara passar como engenheiro. Esse cara se forma em engenheiro e vai trabalhar para arquivar papel e processo dentro de uma empresa pública. Então eu vi que esse era o caminho que eu não queria ir. Trabalhar numa grande empresa eu nunca consegui, né? Eu ia para o Banco do Brasil, não me contratavam. Inclusive eu já morei em Joinville também. Passei um período da minha faculdade ali entre 2008 e 2009 em Joinville. Também não tinha experiência, ia para uma empresa e não conseguia emprego e tudo mais. Aí eu comecei a ver que empreender era o melhor caminho. E no Brasil, naquela época ali, 2006, 2007, começou muito o movimento de empreendedorismo, né? Muitas pessoas aparecendo falando sobre empreendedorismo, e foi ali que eu comecei a ver que não, o melhor caminho é esse aqui, porque você não tem limite. E eu sempre fui uma pessoa com bastante ambição, né, para o meu futuro financeiro. Eu não queria ficar como as pessoas que eu olhava na minha cidade, né, que tinham um empreguinho, iam de trabalho para casa e muitas vezes a vida dela não tinha muito movimento. Então eu sempre comecei a olhar que o empreendedorismo podia me entregar isso que eu queria. Então eu acho que foi ali entre os 15 e 16 anos que eu comecei a ler livros que começaram a abrir minha mente. Um deles era Pai Rico, Pai Pobre, que sempre ensinava, né? Não trabalhe pelo dinheiro, faça o dinheiro trabalhar para você. Depois outros livros sobre segredos da mente milionária. Depois, algum tempo depois, entrou o Flávio Augusto na minha vida, que ele ensina muitas pessoas também a olhar para o empreendedorismo, né? Uma mentalidade, pensar fora da caixa e tudo mais. E assim foi indo, fora os meus sócios também têm visão muito empreendedora e você acaba sendo contaminado por essa visão empreendedora, né? Como você pode ser contaminado por visões de crenças limitantes, você também é contaminado pela visão empreendedora. E acabou que ali eu fui, cada vez mais eu fui apreciando mais o empreendedorismo, a forma de empreender, de inovar e tudo mais. Legal, legal. Tua formação é na área de? Eu sou formado em administração. Eu comecei com administração, depois mudou a administração com ênfase em marketing, depois administração de empresas. Virou uma salada de frutas ali, mas eu sou formado em administrador. Multitarefas. Mas quando que você... Beleza, você percebeu lá em 2007, 2008 que você queria empreender. Mas quando você empreendeu de verdade? Quando você realmente teve essa oportunidade de
botar um negócio que você pudesse chamar de teu? Então, vamos começar. Vamos pensar o que é um empreendedor, né? O empreendedor não é uma pessoa que simplesmente vai lá e abre uma loja, é empreendedor. Isso não, a pessoa que abre uma loja lá é um comerciante. Exato. A pessoa que abre uma loja pode ser um empreendedor, mas para ser empreendedor não necessariamente você precisa abrir uma loja. Então, eu achava na época que abrir um negócio próprio era empreender, quando eu era mais jovem. Então, eu pensei o seguinte, eu vou fazer o quê? Eu vou começar aqui no negócios de frutas congeladas, né? Que é o quê? Que é picolé. Aí, eu tive uma fase da minha vida, entre 12, 13 anos, que eu fui vendedor de picolé na minha cidade. Por quê? Porque eu pensava, cara, eu quero abrir uma sorveteria, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vou começar como vendedor e depois eu vou abrir sorveteria. Quando eu fui tentar abrir sorveteria, eu vi que os processos burocráticos eram muito grandes, acabei desistindo. Então foi a minha primeira frustração empreendedora, que nem saiu do papel. Aí o meu segundo ponto como empreendedor foi que eu abri uma empresa de publicidade, né? E a empresa de publicidade se chamava i9, que é o I e o 9. Eu acho que o que mais tem nesse Brasil é empresa de publicidade com esse nome, né? Que se você pesquisar, tem bastante, que virou um nome já. Aí eu queria fazer o quê? Não sei se você lembra que um tempo atrás era moda, que as pessoas faziam publicidade no saco de pão. Aham. Já ouviu falar disso aí? E aí você faz o quê? Você pega o saco de pão, você vende os espaços publicitários com a ideia de que as pessoas vão comprar pão, todo mundo consome pão, o pão vai ficar em cima da mesa das famílias e as pessoas vão olhar a publicidade e vão consumir. Então, lá atrás, em 2011, 2012, por aí, eu tive essa ideia de abrir essa empresa. Também não foi para frente, acabei vendendo alguns anúncios, mas não conseguia nunca preencher todos os espaços publicitários. Não conseguia ficar de saco cheio. O pessoal ficou de saco cheio dessa ideia, né? Então ali foi uma segunda tentativa de empreendedorismo. Aí, depois, quando nós empreendemos de verdade, e aí nós acertamos o ponto, foi através da Eu Quero Investir, que é a empresa, né, que eu estou até hoje, né? Sou um dos sócios fundadores dela. E aí Eu Quero Investir foi onde eu, junto com os meus sócios, que nós trabalhávamos como assessores de investimento, conseguimos ali acertar uma veia empreendedora bem bacana e conseguimos fazer um blog de informações sobre investimentos crescer bastante e chegar no ponto que é hoje, que nós temos mais de 50 mil clientes, né, e administramos mais de 14 bilhões de reais em investimentos e crescendo mês a mês. Uhum. Isso é bacana, acompanhar esse crescimento, né? Poder vivenciar, na verdade, o nascimento de um produto ou de uma empresa e acompanhar e chegar nesse nível que você se sente... Eu não diria que eu acho que você não se sente confortável, porque se a pessoa está confortável, ela não se empenha mais para crescer, né? Em algum momento já, Walter, quanto tempo faz que vocês têm Eu Quero Investir? Aí Eu Quero Investir, nós tínhamos empresa antes com outro nome, mas aí Eu Quero Investir nasceu em 2014, então 8 anos faz agora que nós temos nesse molde, nós estamos trabalhando nesse modelo que nós temos hoje, que é online. A gente atende o nosso investidor online e fisicamente também. Mas, inclusive em Balneário Camboriú, lá eu tive a oportunidade de 2, 3 vezes lá, eu amo o escritório de vocês, eu acho muito confortável, muito gostoso de estar. Fica a dica aí para quem quiser conhecer a Eu Quero Investir lá, é um lugar bem bacana. Nesse momento, né, Walter, nessa trajetória mesmo, e pensando vocês enquanto sócios aí, teve algum momento que, putz, a gente vai quebrar, sabe, vocês olharem para o negócio realmente como empreendedor e falar, meu, não vai. Esse medo, sabe, do empreendedor nesse meio do caminho, vocês passaram por isso? Quando passaram, como vocês lidaram com isso? Cara, essa pergunta é muito boa, porque muitos empreendedores que podem estar nos assistindo ou quem pensa em empreender, né, chega um momento que você pensa em desistir. Nós passamos por isso em 2013. Tá? A empresa, como nós, né, só para recapitular, eu trabalho no mercado financeiro desde 2010, né, mas nós tivemos um hiato aí entre 2010 e 2014, não sei se tu lembra, que foi o Dilma 2. O Dilma 2, o Brasil vivia em crise. Sim. Tempo que o Brasil não teve governo? Inflação altíssima,
daí nós tivemos PIBs praticamente negativos, zero ou negativo em alguns períodos, e a Bolsa de Valores caindo. E nessa época, nós éramos assessores de investimento que trabalhávamos exclusivamente com investidores de Bolsa de Valores, Felipe. A Bolsa de 2010 a 2014, ela caiu 50%. Foram 4 anos de queda. Só que é o seguinte, Felipe, a Bolsa não caiu que nem foi agora na pandemia. Caiu 50% e um mês depois subiu 100%. Não. Ela veio caindo em doses homeopáticas. Caiu um mês, caía 10, no outro subia 5. Daí tu pensa, agora vai subir. Daí depois caía 20, daí subia 2. E ia subindo e caindo. Se eu pudesse mostrar o gráfico aqui, vocês iam ver. 2010, 2014 a Bolsa só caiu. E nessa época nós atendimos só as pessoas de Balneário Camboriú e região ali. E ninguém quer saber de investir em ações, sendo que as notícias na televisão é o quê? Bolsa amarga mais um mês de prejuízo. Tu vê lá a revista Exame, né? Pessoas vão à falência na Bolsa de Valores. Bolsa é o pior investimento dos últimos 4 anos. Aí nós começamos a perder investidores. As pessoas não queriam investir. E 2013 foi o momento que nós pensamos assim, olha, eu acho que nós deveríamos fazer uma outra coisa. Nós até pensamos em entrar na área da construção civil. Que estava ruim também. Ninguém estava vendendo imóvel naquela época, o juro estava alto e ninguém estava financiando. Então, estava um momento ruim não só para os investimentos financeiros, mas também para os investimentos imóveis. E foi em 2013 que nós tivemos um ponto de inflexão, que eu gosto dessa frase, que até o Flávio Augusto fala bastante. O ponto de inflexão, para quem não sabe, é um momento da tua vida que tu tem que tomar uma decisão. E essa decisão que tu toma, ou você vai para um caminho, ou tu vai para um caminho completamente diferente. Então, eu digo que ali em 2013 nós tivemos o nosso primeiro ponto de inflexão, que foi, nós viramos a chave. Nós paramos de trabalhar exclusivamente com Bolsa de Valores e nós passamos a trabalhar com renda fixa também, que são investimentos completamente diferentes. E nós paramos de trabalhar também só com o nosso público presencial e nós entramos no mercado online ali a partir de 2013, 2014 e nós gravamos o nosso primeiro vídeo em setembro de 2014, que tem mais de 400 mil visualizações, que ele fala, aprenda tudo sobre o Tesouro Direto. Ali foi o nosso start para a empresa Eu Quero Investir, que é a empresa, né, que segue os moldes até hoje. Só que aí tem um porém, né? Nós pensamos em desistir, daí nós viramos a chave e nós ficamos ali, eu e os meus sócios, escrevendo artigos e gravando os vídeos para o YouTube. Só que as pessoas assistiam o vídeo e ninguém vinha investir com nós. Ninguém vinha. As pessoas liam os artigos, o que é um CDB, o que é Tesouro Direto, como é que investir em NTNB, o que é Selic, o que é CDI. E as pessoas também, né, liam e tudo mais, e nós fomos abrir nossa primeira conta, ter o nosso primeiro cliente apenas 6 meses depois. Então aqui entra um pouquinho de resiliência também, né? Ficamos 6 meses criando conteúdo na internet, em uma época que ninguém criava conteúdo sobre investimentos, em 2014. Sendo que nós tivemos que ficar 6 meses ali criando para só depois de 6 meses abrir a nossa primeira conta. Então abrimos nossa primeira conta dentro do blog Eu Quero Investir lá em 2015. Trazendo ainda nessa perspectiva, acho que como tu tocou no assunto, né, de empreender de fato, a primeira conta foi 6 meses depois que vocês começaram a produzir conteúdo. Mas Isso. Falando para quem está empreendendo, quando foi teu primeiro lucro, Walter? O lucro? Dentro da Eu Quero Investir? Olha, como nós éramos uma empresa, de 2010 a 2013, nós éramos uma empresa de investimentos já, que nós nos chamávamos Índice Investimentos, tá? Então era uma empresa que já rodava. Só que olha que coisa interessante. Teve um mês nesse período aí, né, nesse período que a Dilma estava no poder, estava em crise, ninguém queria investir em bolsa, que nós faturamos 15 mil reais na empresa. E nós trabalhávamos em 7 pessoas. Então nós tínhamos que pagar aluguel, nós tínhamos que pagar a secretária, pagar a internet, luz, água, condomínio e ainda nós tínhamos que sobreviver, pagar as nossas contas. Então dá para dizer assim que a Eu Quero Investir começou a ter o primeiro lucro 1 ano depois de nós começarmos com o blog. É que como empresa nós já estava rodando antes, Sim. nós estava rodando, cara, às vezes no negativo. Então, quando eu entrei na Eu Quero Investir, quando eu entrei na Índice Investimentos, né, que é uma empresa de assessoria, que foi fundada pelo Juliano Custódio,
já existia uma empresa de assessoria ali rodando. Aí quando a Eu Quero Investir foi criada em 2014, eu já estava dentro da empresa, então ela já tinha algum lucro acontecendo ali, tá? Porque nós só viramos de índice de investimentos, vamos mudar o nome para Eu Quero Investir. Mas nós mudamos o modelo do negócio. Então dá para dizer que quando nós mudamos o modelo do negócio, nós vamos ter lucro de verdade com esses clientes que nós abrimos a partir do momento que nós começamos a construir conteúdo e tudo mais, um ano depois. Porque eu acho que é uma coisa bem legal de a gente trazer para quem tá nos assistindo e nos ouvindo, enfim, que ter cliente não é garantia de lucro, né? Não, nossa, com certeza não. O que eu digo é muitas empresas de tecnologia, por exemplo. Né? Empresas de tecnologia, muitas vezes, pega o Uber, por exemplo, que quando ele foi fundado, né? A estratégia deles é colocar clientes para dentro, mas não necessariamente que esses clientes estão tendo lucro. E eles focam muito em crescimento. Na Bolsa de Valores tem empresas que são assim também, Felipe. Tem aquele investidor que ele quer investir na Bolsa de Valores e ele quer empresas que pagam bons dividendos. Empresas que pagam bons dividendos são empresas que dão bastante lucro, né? Porque o dividendo é uma parte do lucro que vai para o acionista. Essa empresa cresce pouco. Pega empresas que pagam bons dividendos, por exemplo, é quais? Empresas de transmissão de energia elétrica ou empresas de energia. Por exemplo, pega aqui em Santa Catarina nós temos a Celesc. A Celesc tem a concessão em todo o estado de Santa Catarina. Ela não tem como expandir para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul é outra empresa. Ela não tem como expandir para o Paraná, que é a Copel. Então, essas empresas geram lucro. O que eles fazem com o lucro? Já que não dá para crescer, distribui para os sócios, para os acionistas. Agora, pensa numa empresa que tem muito potencial de crescimento. O Uber, quando foi lançado, meu Deus, tem diversos países para expandir, muitos clientes para conseguir. Nós não vamos ficar distribuindo lucro. Talvez nós nem vamos ter lucro, nós vamos pegar tudo que entra de faturamento e reinvestir. E se entrar um novo sócio capitalista comprando a empresa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse dinheiro e reinvestir ainda mais, porque nós temos muito potencial de crescimento. Então, nós temos uma filosofia dentro da nossa empresa. Nossa filosofia é empresa rica, sócio pobre. Tá? Então, a nossa empresa cresce muito, até você falou no início, então vocês já estão num patamar confortável. Nós não estamos confortável nada, ninguém está aposentado na nossa empresa. Por mais que a nossa empresa cresceu bastante, tem mais de 800 pessoas trabalhando com nós, empresa rica, sócio pobre. Nós não temos distribuição de lucros entre acionistas. Nós pegamos todo o nosso lucro e reinvestimos na empresa. Por quê? Porque a gente enxerga que nós temos um mercado muito grande, que nós podemos abraçar ele e tomar esse mercado. Então a gente quer tomar esse mercado. É diferente hoje, empresas do mesmo segmento que o nosso setor financeiro que distribui lucro é o Itaú e Bradesco, que eles já estão muito grandes, eles não têm mais tanto para onde crescer. Então esse mercado, os sócios do Itaú e Bradesco estão bem confortáveis. Nós da EQI Investimentos ainda não, então nós temos muito mercado pela frente aí. Legal. Entendendo, inclusive, aí que você trouxe o panorama, né? Vocês tinham 7 colaboradores, 7 sócios no começo. Isso. 800 colaboradores. Eu queria que, se você puder abrir pra gente assim, o tamanho do Eu Quero Investir hoje. Posso trazendo essa visão mesmo, né, de, a gente era 7 para pagar a conta. E como é que vocês se vê, como é que vocês estão hoje enquanto empresa? Eu vou te explicar. E depois eu posso fazer aqui um jabazinho também? Claro. O pessoal que quiser trabalhar, né, Eu Quero Investir, eu posso abrir. Que nós hoje contratamos mais de 100 pessoas por mês em mais de diversas áreas. A área que a gente mais contrata é na área de assessor de investimentos, tá? Nós temos escritórios hoje. Tu me manda o link depois e a gente deixa aqui embaixo também nos comentários. Eu te mando o link. Nós temos escritório físico hoje em várias cidades. As principais cidades que nós temos em Balneário Camboriú, que foi foi a nossa matriz, em Florianópolis e em São Paulo. E também nós temos em Chapecó, Brasília, Manaus, Maceió, Belo Horizonte, Joinville. Inauguramos outro escritório de Joinville, inclusive. E são essas cidades. Curitiba também tem. Nós somos hoje mais de 800 pessoas que trabalham, sendo 400 assessores de investimento. Assessor de investimento é quem? É aquela pessoa que atende o nosso investidor, é aquela que ajuda o investidor a investir o seu dinheiro. O que o assessor de investimentos faz? O assessor de investimentos, ele faz o diagnóstico com o cliente investidor. Por exemplo, Felipe, você quer investir teu dinheiro, né? Tu tem 100 mil reais para investir? Perfeito.
Então eu preciso entender primeiro, qual que é o teu perfil de investidor? Você é um cara mais conservador, mais moderado ou mais agressivo? Entendemos o teu perfil. Segundo passo é, qual é o teu objetivo com esse dinheiro? Se você me falar o seguinte, esse objetivo do meu dinheiro é dar entrada num apartamento daqui 6 meses. O assessor de investimentos, ele não vai te direcionar investimentos que sejam de longo prazo. Porque daqui 6 meses você precisa usar o dinheiro. Agora, se você falar, eu quero investir esse dinheiro a longo prazo, para minha aposentadoria. Quantos anos você tem? 30. 30 anos. Então, você vai se aposentar daqui 35 anos. Nossa, pode botar investimentos de longuíssimo prazo. Também são os investimentos que mais rendem. Então, o assessor de investimentos faz isso. Ele te conhece, ele entende quais são teus objetivos e teu perfil e te direciona para os principais investimentos. Então, hoje a IQI, nós somos em 800 pessoas que trabalham, 400 assessores e 400 trabalham em outras áreas da empresa. Nós somos hoje, nós temos vários escritórios pelo Brasil, e eventualmente abrindo novos escritórios em outras cidades. E nós administramos hoje, em abril de 2022, mais de 14 bilhões de reais em investimentos, né? E nós temos mais de 50 mil clientes. Então são 14 bilhões de reais, dinheiro desses 50 mil clientes conosco. E nós hoje temos uma captação média, né? Ou seja, a gente cresce em torno de 1 bilhão por mês. Então todo mês a gente vai tendo esse crescimento. Que eu me recordo, não faz tanto tempo de eu ver uma publicação de vocês comemorando os 3 bilhões de reais em custódia. E daqui a pouco nós vamos ter que comemorar de 5 em 5, senão toda vez que a gente faz 1 bilhão, a gente faz uma festa, uma comemoração entre os assessores, entre os funcionários da empresa. E olha que coisa interessante, Felipe. A Índice Investimentos, né, que foi o primeiro escritório lá em 2010, quando eu entrei no mercado financeiro, ela tinha 6 milhões de reais de custódia. Nós éramos em 7 e nós administrávamos 6 milhões. Então, cada assessor tinha menos de 1 milhão. Hoje, um assessor que entra trabalhar com a gente já entrega uma carteira de clientes com 60, 70 investidores e ele já começa a trabalhar com 5 milhões de reais. Então, eu até brinco, quando a gente faz o onboarding lá com os novos assessores, a gente fala, pessoal, vocês vão ganhar um escritório aqui dentro. É por isso que eu falei lá no início que para você empreender, não necessariamente você precisa abrir, a gente brinca, né? Você não precisa abrir uma lojinha, né, para você começar a empreender. Você pode empreender dentro da empresa que você trabalha. Dentro da estrutura de alguém, né? Dentro da estrutura. Porque quando você trabalha quando você está empreendendo lá fora, você está na selva. Cara, na selva lá fora, muitas vezes você não tem ajuda. Agora, quando você está dentro de uma estrutura, é muito mais fácil empreender e às vezes você vai muito mais longe em menos tempo. E lá na EQI eu falo o seguinte, vocês vão ganhar um escritório quando vocês começarem a trabalhar. Porque daí eu faço analogia, né? Lá em 2010 nós tínhamos 6 milhões, que era o nosso escritório, e 7 assessores. Agora você sozinho, você vai administrar 5 milhões, que é praticamente o escritório que nós tínhamos lá atrás. E com o tempo, você vai crescendo a tua base de clientes, atendendo clientes maiores, investidores que queiram investir mais, sua carteira de 5 vai para 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 50 milhões. Hoje nós temos assessores de investimento que administram sozinhos, eles, em torno de 500 milhões de reais. Então, um único assessor que administra 500 milhões. E alguns assessores também, quando começam a ter muitos clientes, o que eles têm que fazer? Eles começam primeiro, o assessor de investimentos, ele aprende a cuidar da carteira de clientes dele. Depois, quando ele começa a ter muitos clientes, ele precisa contratar um assessor júnior para ajudar ele a cuidar dos clientes. Então, daqui a pouco, esse assessor que entra hoje na empresa, ele vai crescendo a carteira de clientes e também a equipe dele, e logo ele tem uma equipe de assessores de investimento, onde ele faz a gestão e a liderança desse time, e daqui a pouco ele está junto com essa equipe, com 10, 12 assessores de investimento, sob a liderança dele, atendendo 1 bilhão de reais sobre assessoria. Então você consegue empreender dentro do mercado de investimentos, no mercado financeiro, dentro da EQI Investimentos. E não precisando se preocupar com pagar luz, com pagar aluguel, com pagar limpeza. A única preocupação é fazer o teu negócio crescer. E a gente dá todas as ferramentas ainda. Então, às vezes, empreender dentro de uma estrutura é melhor, mais fácil e você vai mais longe. Mas daí a pessoa vai dizer o seguinte, mas daí eu tenho que dividir meu lucro, né? Sim. Tem vários sócios ali que estão pagando por essa estrutura, tem que dividir. Só que tem uma frase que não é minha,
conhecida, que é o quê? Se você quer ir mais longe, construir um negócio grande, você não constrói sozinho. Você tem que construir com alguém. E se forem pessoas competentes que já provaram que conseguiram sair de um lugar e chegar em outro patamar, e já projetando um patamar ainda maior, pô, é melhor estar lá dentro do que às vezes ali fora, na selva, que você não sabe o que vai acontecer e ninguém está junto contigo para se defender. Acho que como tu falou que vocês têm essa demanda, né, essa busca por profissionais, o que vocês buscam no perfil para trabalhar com vocês? Curso, formação, enfim. O cara que tem a cara de eu quero investir hoje é quem? Olha, vou contar uma coisa curiosa. Lá em Balneário Camboriú, nós temos a faculdade, a Univale. E lá em Balneário Camboriú, todo mundo que vai estudar para lá, os jovens, eles querem fazer que curso? Engenharia Civil. Por quê? O que mais tem é construtora em Balneário. Quando teve a crise ali em 2015, as construtoras começaram a demitir os engenheiros civis. Quem vai estudar jornalismo na Univale estuda para ser pobre. Experiência. Tu vai falar de jornalismo? Eu não terminei, eu fui convidado a me retirar. E agora, não dá pra divergir mas muito agora das você ideias. pode exercer a profissão, nem precisa estar formado, né? Exato. Faz um tempinho isso já. E tá exercendo agora essa profissão. Mas nem precisa, para ser convidado a se retirar, é só discordar um pouquinho das ideias lá. Enfim. E você é um cara que tem bastante ideias próprias, né? Exato. É fácil de alguém discordar contigo, ainda mais no país que a gente vive. Mas vamos lá. Então, as empresas de engenharia começaram a demitir os engenheiros. O que nós começamos a fazer? E nós começamos a contratar engenheiro. Porque o engenheiro, ele tem uma coisa interessante. No mercado financeiro, nós precisamos de pessoas que tenham habilidades técnicas com planilhas, com números. E os engenheiros são muito bons nisso. E isso foi algo que nós começamos a entender sem fazer pesquisa nenhuma. Conselho do Walter, larga a faculdade de administração e vai fazer engenharia. Se você é formado em engenharia civil, do petróleo, produção, qualquer uma, venha trabalhar com a gente que a gente te quer. Aí nós começamos a contratar esse perfil. Tem outras pessoas que trabalham com nós também? Tem. De outros perfis, de outras faculdades? Tem. Mas, coincidentemente, talvez por causa disso, o cara da engenharia ele segue regras, ele segue padrões, ele entende de números, entende de planilha. Esse cara se deu bem, então não. Então hoje o cara que entra com nós normalmente é o cara da engenharia. Mas não precisa fazer engenharia? Claro que não. Eu sou da administração, tô ali, tem pessoas de outras faculdades, tem gente que fez gastronomia e tá lá. Tá? Mas esse perfil se encaixou bem. E para você trabalhar com nós, não precisa nem, na verdade, nem precisa ter ensino superior. Tem muitas pessoas que estão na faculdade e começam a trabalhar com a gente. O que precisa gostar? Precisa gostar de conversar com pessoas, precisa gostar de vender, porque o assessor de investimentos nada mais é do que um vendedor. E vamos deixar algo claro aqui. Vendedor não é um cara que empurra coisa para as pessoas. Vendedor é aquele que faz um bom diagnóstico, entende o que o cliente quer e precisa e entrega aquilo de uma forma simples e clara. Porque investimentos, quando você vende investimentos, é muito complexo. Investimentos são simples, mas parecem complexos. Porque tem muita informação rodando, tem muitos investimentos que você pode fazer. E se você faz um investimento errado, você pode perder muito dinheiro. Né? Então, por isso que a figura do assessor de investimentos é uma figura muito importante para quem quer investir e não tem conhecimento, que é a maioria das pessoas. Então, quando a gente fala assim, você quer ser assessor de investimentos, você precisa saber fazer as perguntas certas para diagnosticar o que o teu investidor quer e entregar o produto financeiro, o investimento certo para ele. Então, hoje, você só precisa gostar de conversar com pessoas, seguir processos e não precisa conhecer sobre investimentos. A gente faz questão que você não saiba nada sobre investimentos, porque a gente te ensina. Hoje, dentro da IQI, nós temos a Universidade IQI, que nós criamos, que é para treinar o nosso assessor. Nós temos uma trilha para o assessor seguir, onde tem várias, né? Os professores são quem? São as pratas da casa, as próprias pessoas que trabalham lá, que são de diferentes áreas. Um fala sobre ações, um fala sobre renda fixa, um fala sobre riscos. E o assessor que vai entrar hoje e não sabe nada de investimentos, vai receber todo o treinamento. Além de aprender sobre investimentos, vai aprender sobre vendas também, vai aprender sobre dress code, que é como se vestir, como é que um assessor de investimentos deve se vestir. Vai aprender também sobre técnicas de venda, investimentos, dress code e, claro, a fazer visitas presenciais, fazer reuniões online, que agora está muito em alta as reuniões online. E uma coisa interessante, Felipe,
que lá em 2015 ninguém fazia reunião online. Ninguém fez, não sei se você lembra, ninguém fazia. Depois da pandemia, explodiu. E até para quem pode ser presencial, né? Como vocês lidaram, Walter, lideram, português é tão difícil de falar, às vezes confunde, com a questão da pandemia mesmo, né? Quando, como eu falei, eu conheço o escritório lá, e como lidar com esse momento, não podendo estar presencial, e como, né, imagino que vocês cresceram muito de lá para cá, mas em que tamanho vocês estavam no começo da pandemia e como se adaptar a esse cenário? A pandemia foi um troço interessante para nós, tá? Nós já estávamos 100% preparados para ela, não para a pandemia, mas o nosso negócio já era online. Como nós tínhamos o blog, os nossos clientes não eram mais em Balneário Camboriú, eles não vinham mais nos visitar no nosso escritório. O nosso escritório nós montamos para os nossos assessores, para as pessoas, e um que outro que é lá, você que é aqui da região e foi lá nos visitar. Mas 95% dos nossos clientes não nos visitam no escritório. É tudo online. O cara do interior do Maranhão, no interior de São Paulo, e nós estamos aqui, o cara no interior do Rio Grande do Sul, ela aqui de Jaraguá, tem trânsito para você se locomover, as pessoas não querem mais ir no escritório. Alguns a querem, e nós temos escritórios nas cidades, mas muitas vezes a gente tem um escritório na cidade, a pessoa é da cidade, tipo, o cara é lá de Brasília, nós temos escritório em Brasília, mas o cara não vai no escritório de Brasília, mas ele confia e gosta de ti porque você está em Brasília. Então, às vezes é por isso também. Tá? E falando da pandemia, então nós já estávamos preparados, nós já fazíamos reunião online. Então a pandemia, né, é até ruim falar isso, mas as pessoas, foi até positivo para nós o fato das pessoas começarem a usar mais o Meet, o Zoom, essas ferramentas que nós já utilizávamos, porque antigamente nós tínhamos que ensinar as pessoas, tem que baixar o Zoom, tem que acessar o Meet, as pessoas não conheciam. Depois da pandemia elas já conheciam, já sabiam tudo como é que funcionava, porque elas faziam reuniões no escritório delas com essas ferramentas, então até ficou mais fácil para nós, as pessoas já estavam acostumadas. E uma coisa curiosa que aconteceu na pandemia foi o seguinte, nós saímos da XP e nós fomos para o BTG na pandemia. Nós éramos parceiros da XP até julho de 2020, e em julho de 2020 nós viramos sócios do BTG, que são concorrentes da XP e o BTG. Né? E aconteceu um movimento interessante, porque lá na época nós tínhamos 10 bilhões de reais sob custódia, nós tínhamos 300 funcionários e 10 bilhões de reais sob custódia. A gente até brinca, nós demoramos de 2010 até 2020 para construir 10 bilhões, né? Para captar 10 bilhões de reais, e nós tínhamos 25 mil clientes. Aí, quando nós saímos da XP e fomos para o BTG, se nós olharmos o gráficozinho lá, a gente vê, nós saímos de 10 bilhões para o zero de novo. Nós fomos para o zero. Os nossos clientes ficaram na XP. O que nós tivemos que fazer? Ligar para todos os nossos clientes, informar o que aconteceu, nós não estamos mais na XP, agora nós estamos no BTG. Por quê? Porque nós queremos virar corretora, o BTG virou nosso sócio, eles entraram com uma proposta muito boa e tudo mais, faz sentido para nós, para vocês também. Tu não quer vir para o BTG também? Fazer um processo de migração. Migração, é a portabilidade de investimentos. Isso aí é comum hoje fazer, que nem tinha de celular na época lá, né? Nós tivemos que ligar para 25 mil pessoas. E as pessoas, a grande maioria, veio com nós, porque gostavam de nós. E alguns, nós não conseguimos contato, as pessoas não entenderam direito como é que funcionava, falavam, liga outra hora que agora não posso fazer. Porque o processo de portabilidade de investimentos, por mais que é fácil, o cara tem que, no mínimo, imprimir uma folha e assinar ela. Você tem que fazer isso. Porque às vezes o cara não consegue imprimir, então teve um problema. Só que aí, o que nós demoramos 10 anos para construir 10 bilhões, nós recuperamos esses 10 bilhões depois em 12 meses. Então, em julho de 2021, um ano depois do deal com o BTG, nós já tínhamos 10 bilhões de novo. E agora, nós já estamos com 15 bilhões e provavelmente nós vamos chegar em julho, agosto, com 20 bilhões de reais e esse crescimento tende a ser exponencial com o tempo. Então a pandemia ela não nos atrapalhou na questão de negócio. Eu sei que muitos negócios foram afetados. O setor financeiro não foi, tá? Porque ele é muito online, então ele não depende da presença física. Setores que foram influenciados é o setor principalmente de eventos, né? Eventos físicos foram muito afetados. Os caras estão se recuperando e alguns não vão conseguir se recuperar. Restaurantes. Então esses infelizmente foram afetados. Mas o nosso setor, felizmente, não foi afetado. Negativamente. Isso teve gente que foi muito feliz, inclusive, quando fechou os bares, restaurantes, que não precisaram mais ir me assistir. Para alguns foi coisa boa também. Walter, olhando para o futuro, cara, imagino que eu quero investir, vocês, teus sócios, já têm uma projeção de onde vocês querem estar
em 5, 10 anos. Conta pra gente um pouco disso. Nós temos uma projeção, todos os anos a gente faz a projeção dos próximos anos, dos próximos 5, 10 anos, tá? Lá em 2015, nós fizemos uma projeção que nós queríamos chegar em 2020. Então, lá em 2015, nós projetamos 2020 que nós queríamos chegar em 1 bilhão. Em 2015, nós tínhamos 100 milhões. Em 2020, nós queríamos ter 1 bilhão. Chegamos em 2020 com 10 bilhões, 10 vezes mais do que o projetado. Hoje, nós temos uma projeção de chegar em 2026 com 200 bilhões. Tomara que se repita a projeção de 2015. Nós chegamos lá com 2 trilhões, 10 vezes mais. Então nós temos uma projeção, sim. Nós atendemos hoje o público de varejo no Brasil, né? Dentro do mercado financeiro a gente chama o público de varejo o quê? É aquele investidor que tem até 10 milhões de reais para investir, que é o investidor que é mal atendido no banco. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Se você tiver menos de 10 milhões, você é mal atendido no banco. O que é ser mal atendido? Não, ninguém vai te xingar lá dentro. Mas você até pode entrar numa parte mais private do banco, né? No Bradesco Prime, no BB Estilo e tudo mais, tem uma salinha separada e tudo mais, não pegar fila. Mas você não vai ter acesso aos melhores investimentos. Os melhores investimentos muitas vezes estão para os clientes privates, que eles chamam lá. Então a gente atende os investidores que têm 500 mil reais, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. E nós atendemos muito bem esse investidor, tá? Porque, só para tu ter uma ideia, sem querer falar mal do banco, nada disso, mas a estrutura do banco ela é bastante grande e um gerente de banco, um gerente de conta, ele atende aproximadamente 2.000 contas. Então ele tem 2.000 pessoas. É humanamente impossível você dar um atendimento personalizado para 2.000 pessoas. O nosso assessor de investimentos atende 70 investidores. Então ele conhece pelo nome, ele sabe o nome das crianças dos nossos clientes. Então, tem uma relação pessoal. Muito pessoal. Tá? Então, o nosso objetivo é continuar crescendo com assessores, dando esse atendimento e crescendo o nosso AUC, que a gente chama, que é o quê? É essa base administrável. E claro, agora nós estamos num processo de virar corretora. Nós não vamos ser só um escritório de investimento, nós vamos ser uma corretora e essa corretora vai vir para competir com o XP, com o BTG e com as outras corretoras que tem no mercado. E futuramente, por que não, criar o banco EQI também, oferecer serviços bancários também para os nossos investidores. Nós já oferecemos alguns, tipo crédito, nós já oferecemos, crédito com garantia, e depois entrar em outros setores bancários, como cartão de crédito e tudo mais. Então, o mercado financeiro, ele é um mercado muito antigo, é muito grande, está nas mãos de pequenos players do mercado, mas quando você oferece alguns serviços, você personaliza o atendimento e você consegue também reduzir taxas, você conseguir mais investidores e mais clientes também, porque hoje os bancos cobram taxas bem altas em crédito e tudo mais, e o próximo passo que a gente vê da desbancarização, que já foi dos investimentos, está sendo dos investimentos, o próximo passo vai ser a desbancarização do crédito, que hoje o crédito no Brasil está muito nas mãos dos bancos, bem possível que vai sair das mãos dos bancos e começar a vir nas mãos de pequenos players menores do que Itaú, Bradesco e grandes bancões também. Isso é uma discussão que vai muito para frente, inclusive, né? Essa briga pela regulamentação. Eu vejo muito os bancos atacando, os bancos tradicionais atacando a forma de crédito do Nubank, por exemplo, e acredito que vocês devem passar por isso de alguma forma, porque vocês, para poderem oferecer crédito, vocês não usam o dinheiro do cliente, né? Vocês não podem utilizar o dinheiro do cliente. Não, nós não. Nós, como estamos no nosso molde, não. Hoje, quem oferece o crédito hoje é o banco, né? O BTG. Sim. Nós, EQI, a gente não consegue fazer crédito, só através do BTG. Futuramente, a gente tende a fazer. Por exemplo, a perspectiva do Nubank, eles usam dinheiro próprio, eles não podem usar o dinheiro que eu coloco na minha conta, que é o que os bancos tradicionais conseguem fazer. Eles não podem fazer esse tipo de procedimento porque eles não são banco. Apesar de parecer, não são, né? Eles são instituição de pagamento. Então é um pouco diferente a regulamentação. E aí existe essa briga dos bancos tradicionais, porque eles dizem que não sofrem com a regulamentação, que o Nubank não sofre com a regulamentação que eles sofrem por parte do Banco Central. A gente sabe, como você mesmo falou, é consequência da decadência do modelo tradicional de banco, né? Isso está se perdendo. Inclusive, eu até te pergunto, se tu tem sentido essa migração também do cliente que investe em banco tradicional para dentro da Eu Quero Investir. Sim, hoje o nosso rouba-monte é dos bancos tradicionais, dos bancões.
Nosso foco é muito em investimentos hoje, então a gente trabalha muito com educação de investimentos, educação financeira. E a gente explica, ó, muitos investimentos, os bancões, o que eles fazem? Imagina o seguinte, Felipe, vou te colocar dentro de um case. Você pode investir num banquinho, por exemplo, vou pegar aqui o Banco Renner. Você pode investir num bancão. Pega aqui, Banco do Brasil. Qual que você prefere investir? É porque a tradição vai me levar para o Banco do Brasil. O brasileiro, ele passa na rua, ele vê lá o Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú, mas ele não enxerga o Banco Renner, o Banco Pan, o Banco Pine, que são bancos médios que a gente chama. As corretoras não trabalham com o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica. As corretoras, nós trabalhamos com os bancos médios. Banco Pine, Renner, outros bancos, Pan, são os bancos médios. Daicoval. Esses bancos médios, eles entregam rentabilidade superior ao Banco do Brasil e do Bradesco. Por quê? Porque se eles entregarem rentabilidade igual, eles vão achar investidor. O investidor não quer investir no banco pequeno, ele prefere no grande. E o grande, por que ele não entrega rentabilidade superior para matar o banquinho? Porque ele não precisa. Só para tu ter uma ideia, o banco, por exemplo, enquanto tem investimentos que pagam 14% ao ano do banco médio, se tu vai num bancão, ele está pagando 11%, 12% ao ano. É uma diferença pequena, mas se você botar isso dentro em bilhões de reais, esses 2% é muito dinheiro. Tá? Muitas vezes é o lucro do banco, esses 2% ao ano de rentabilidade. Por que o Banco do Brasil não coloca 14% ao ano também e mata esses banquinhos? Por quê? O Banco do Brasil não precisa fazer isso. Por mais que de toda a quantidade de clientes que tem lá no Banco do Brasil, só uma pequenininha parcela conhece que pode investir nesses bancos menores pela corretora. Cada cliente que o Banco do Brasil perde, ele ganha 9. Essa é a estatística dos grandes bancos. Cada cliente que eles perdem, eles abrem 9 contas. Então, a estatística ainda está a favor deles. A gente ainda enxuga gelo, Felipe. Cada vez a gente tira dinheiro da poupança, que rende muito pouco para esses investimentos, que tem a mesma segurança dos grandes bancos, por causa do FGC e tudo mais. Ainda assim, o investimento em poupança cresce mês após mês. Ou seja, a gente está enxugando gelo. Nós crescemos, porque a gente rouba dinheiro dos bancos, e aí os bancos também crescem. Ou seja, os bancos continuam crescendo e eles nem estão olhando para esses bancos médios aqui. Eles têm o jogo deles que eles jogam ali. Então, hoje, o nosso investidor ele consegue investir rentabilizando muito superior a esses grandes bancos, só por investe num banco médio e tem a mesma segurança, por causa do Fundo Garantidor de Crédito, que até R$250 mil o Fundo Garantidor de Crédito garante o investimento para ti, não importa o banco que você está. Então você vai investir no Banco do Brasil porque tu tem segurança no banco, mas tu pode investir no banco médio também, a segurança é a mesma, o FGC garante. Mas tu enxerga uma mudança desse perfil, Walter, a longo prazo? Sim, total. Então, deixa eu te falar lá em 2017 o que aconteceu. A XP estava crescendo bastante. O que o Itaú fez? O Itaú veio lá, comprou metade da XP. Em 2020, nós estávamos crescendo bastante. O que o BTG Pactual fez? O BTG chegou e comprou metade da nossa empresa. Então, por mais que essas empresas independentes acabem crescendo, tomando fatias do mercado, os grandes bancos têm uma lucratividade muito grande e eles precisam desovar esse dinheiro em algum lugar. E eles também fazem bons investimentos, os bancos. Eles são ótimos em fazer bons investimentos. Eles pegam uma fatia do lucro deles e acabam comprando essas empresas que estão crescendo bastante. Então, por mais que você saia do bancão, o bancão não sai de ti, né? Então, você está na XP, você está no Itaú. Você está com nós, está com o BTG. Por mais que nós vamos ser independentes agora, uma fatia do lucro acaba indo com o BTG, que ele é sócio de 50% da nossa empresa. Então, acaba que existe esse movimento de sair do bancão, só que a vantagem, Felipe, é o quê? Essas empresas que por mais que são sócias dos bancos, elas têm uma gestão independente. E isso acaba que a entrega do serviço, o modelo que você é atendido é diferente. Então sim, nós estamos enxergando que não importa para onde vai o lucro, importa para você para onde vai o lucro, o que importa é que você quer ser bem atendido no lugar. Então, você está dentro de uma empresa que te presta um bom atendimento, que é melhor do que do bancão, então sim, a tendência é que as pessoas acabem ficando cada vez mais criteriosas na escolha das empresas com quem elas vão trabalhar e quem conseguir entregar a melhor experiência para o cliente vai acabar levando a maior fatia. Tudo é experiência, né? Bacana. Walter, a gente começa a encaminhar para o fim e eu vou te perguntar
e te pedir, na verdade, um conselho para quem nos assistiu, nos ouviu até agora, que pensa em empreender, que tem vontade, que tem um sonho de empreender. Então eu queria que você desse um conselho como alguém que começou realmente lá sem muito entendimento, né? Que começou querendo vender picolé para abrir uma sorveteria. Que então, não deu certo. se você pudesse dar um conselho para aquele Walter lá que queria abrir a sorveteria e como consequência refletir em quem nos ouve, nos assiste, que conselho você daria? Olha, então, pessoal, existem dois tipos de empreendimento, né? Que eu vou separar aqui os conselhos, né? Quem sou eu para dar conselho também, mas vamos separar. Uma parte é, você quer fazer um empreender solo, né? Lá na selva. Estou na selva e eu quero empreender. Eu olharia muito para a internet. Lá em 2010, 2008, 2007, a internet já existia negócio online, você pegava uma revista, Grandes Empresas, Pequenos Negócios, você já via muitas pessoas fazendo negócio na internet. Mas agora a coisa está muito mais amplificada. Eu olharia muito para isso, para negócios online, tá? E de preferência, negócios que levam experiência para o investidor, né? Só para ter uma ideia, hoje, o que tem? O que as pessoas não estão querendo ter filhos e estão querendo criar pet, né? O negócio pet tem muito crescimento, tem muito negócio ali. Então, primeira coisa, faça alguma coisa que você ama. Esses dias veio uma pessoa me perguntar, eu estou querendo abrir um negócio, mas eu não sei o que fazer. O que eu falei? Faça algo que você ama. Identifique um problema que tem em algo que você ama e resolva. E até falei para ela o seguinte, olha, sabe uma coisa que eu adoraria? Eu tenho 2 gatos, né? Eu tenho 2 gatos em casa e toda hora eu tenho que comprar ração, eu tenho que comprar sachê, eu tenho que comprar pedrinha pro banheirinho deles. Mas é um saco você ir no mercado, às vezes tem que passar o mercado que você quer, tá com muita fila, você está com pressa. Não. Eu adoraria ter um serviço que alguém me entregasse em casa esses produtos. Aí você pode fazer o quê? Você ama pet, você consumiria esse produto, por que não empreender em alguma coisa com um plano de assinaturas para produtos pet para receber na tua casa? Tem muito já, claro que sim. Muitas vezes você não vai inventar a roda, mas você vai pegar uma roda e deixar ela mais bonita, diferente. Então tem plano de assinatura de muitas coisas. É uma coisa que você pode fazer. Então, a primeira coisa, você tem que gostar, amar aquilo que você faz, porque tempos difíceis vão vir e se você não ama aquilo, você abandona, você coloca de lado e muitas vezes você passa por um vão, né? A vida do empreendedor muitas vezes tem um vão, que é o quê? Que é a fase inicial, você piora antes de melhorar. E esse vão aqui é onde as pessoas desistem. Então, se você não ama o que você faz, você acaba desistindo, daí você começa outro negócio também que você não ama, entra no vão de novo, desiste. E você vai acumulando fracassos e desistência. Então, o conselho que eu daria é, trabalhe online com experiências, com coisas que você ama, que a chance de sucesso são maior. Mas ainda assim vai ser difícil, empreender no Brasil não é fácil. E o segundo conselho que eu dou é para quem está dentro de uma empresa. Tá? Empreender dentro de uma empresa, primeiro escolha uma empresa que te dê essa possibilidade de empreender. Né? O que é empreender dentro de uma empresa? É você poder tocar um projeto lá dentro, tá? É você poder fazer algo que você ama, decoração lá, que você vai ter muito mais suporte, vai ser mais fácil. E muitas vezes você está dentro de uma empresa e você não quer pedir demissão de lá, você gosta de trabalhar lá. Então, veja se essa empresa te dá a possibilidade de você tocar um projeto lá dentro. Né? A EQI tem muito disso. Tanto que nós somos fomentadores de projetos lá dentro. Eu gostaria de fazer um projeto assim. Beleza, vai lá. Muitas vezes a empresa até pode te ajudar com o fator financeiro, só que lembre-se, né? Um projeto lá dentro, a empresa vai ser tua sócia em 50%. Então, se você quer ter os ganhos só para ti, não, eu quero tudo só para mim, é melhor ir para o outro lado, então, na selva, né? No empreendedorismo de selva. Agora, não, eu quero fazer algo dentro da empresa, vai ter que seguir mais regras, muitas vezes vai ter mais regrinhas para seguir, mas dá para fazer esse empreendimento também. Então é isso, ser resiliente na parte de tempos ruins vão vir e se você não tiver firme e forte naquilo que você quer, no teu desejo mesmo, muitas vezes você acaba abandonando e aí você acaba acumulando muitos fracassos e acaba não atingindo sucesso. Então, ame aquilo que você vai fazer, faça de coração e se você puder buscar pessoas também, sócio que agregue, de preferência agregue algo que você não é bom, eu não sou bom em vendas, mas eu sou bom em gestão. Traga um sócio que é bom em vendas. 2 pessoas muito boas em vendas e ruim em gestão, talvez o negócio também não vai para frente. Isso para quem quer empreender com sociedade. É muito importante que
e que nem casamento, que os sócios se complementem também. A gente vê isso muito na nossa empresa. Lá atrás, quando nós éramos em 7 sócios, Felipe, um era muito visionário, mas eu olhava lá na frente e acabava não fazendo muitas coisas aqui. O outro era mais gestão, então o cara era mais do back, que fazia o quê? A gestão atrás das câmeras. O outro era mais vendedor, o outro era mais comercial, né? Fazia network. E um complementou o outro e nós trouxemos a empresa até aqui. Talvez se todo mundo é visionário, não, são 3 visionários, cara, é aquela gaveta cheia de ideias. Né? Um monte de ideia. E quem é que vai executar essas ideias? Né? Ou eu sou só executor. Alguém tem que trazer a ideia aqui para eu executar. Ou eu só sou do relacionamento. Conheço todo mundo, mas não consigo vender para ninguém. E assim vai indo. Show. Obrigado pelos conselhos. Acredito que sempre é bom a gente aprender um pouquinho com quem tem mais dessa vivência do mercado. Obrigado pelos conselhos de investimento, inclusive, né, Walter? Acho que é super importante entender o quanto é bem redundante, até é importante entender o quanto é importante investir. E se eu quiser investir, eu já sei onde eu procuro, né? Por isso que eu quero investir. Daí a gente fala, eu também. Aí, patrocina nós, inclusive, tá? Estamos precisando. Walter, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. A gente está começando a ser o segundo convidado nosso. Então a gente ficou muito feliz em já receber gente com tanta capacitação, com tanto conhecimento para dividir com o nosso público. Sabe que as nossas portas aqui vão estar sempre abertas. Espero poder voltar aqui no futuro contigo, entender se as metas que vocês traçaram para frente foram cumpridas, enfim, se vocês chegaram naquilo que vocês tinham como objetivo, e a gente torce por isso, inclusive. E agradeço também a você que nos assistiu, que nos ouviu até agora. Quer deixar suas redes sociais, Walter? Se o pessoal quiser seguir. Sim, pessoal. Então, se quiser seguir no Instagram, é @wmanfrojr, no YouTube, Walter Manfro, e também pode seguir o canal da Eu Quero Investir no YouTube, que tem muito conteúdo lá, que é Eu Quero Investir. Fiquem à vontade. O Walter não divulgou, mas tem o canal dele também, Walter Manfro, lá no YouTube. De vez em quando ele solta umas lives muito boas lá. Vou deixar os links todos aqui embaixo também, inclusive o link das vagas que o Walter falou. E é isso aí, gente. A gente fica à disposição, vocês acompanham a gente, comenta aqui embaixo. Também sugiram convidados, é importante que a gente tenha essa percepção de vocês, quem vocês querem que a gente traga para sentar aqui para bater esse papo. Deixem seus feedbacks e vamos junto para o próximo Falcão. Abraço! Valeu!